Olá, discípulos do Kyrios, Jesus Christos Ios Theos Soter. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lar para você se conectar com pleno conteúdo bíblico em série de mensagens que vai mudar e transformar a sua vida. Aqui agora eu quero que você se sinta especialmente à vontade, onde você está, em casa, no trabalho, na rua, sentado ou de pé. Esse momento foi criado especialmente para você. Deus quer falar nesse momento com você. Se prepare. Faça desse momento um marco histórico. E eu vou compartilhar a parte 5 da carta que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteos. Continuando os princípios divinos sobre o culto público. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteos, capítulo 2, versículos 7 a 15. Você está muito bem ouvindo essa mensagem. Abra agora sua mente para o alcance universal do Evangelho de Jesus Christos Ios Theos Soter. Para isso, fui designado pregador e apóstolos. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. 1 Timóteos, capítulo 2, versículo 7. Assim como existe um só Theos, um só mediador, Mesias, e um só resgatador, resgate antilutron, ainda mais existe um só evangelho, uma só mensagem a ser pregada no mundo inteiro. O apóstolo Paulo confessa: para isso fui designado pregador e apóstolos, mestre dos gentios na fé e na verdade. O apóstolo Paulo emprega aqui 3 termos para descrever seu ministério de pregação universal. Em primeiro lugar, pregador. A palavra grega keros significa o mensageiro ou arauto, que levava a mensagem do rei ao povo. A qualificação mais importante do arauto era que ele representava ou relatava fielmente a palavra da pessoa que o enviara. Ele não podia ser original, pois a mensagem não era sua, e sim de outra pessoa. O apóstolo Paulo é um arauto de Theos, que proclama as boas novas do Rei dos Reis, Jesus Christos Ios Theos Soter às nações. Diz Paulo em 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Theos exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Theos. Coloque a Bíblia em sua mente. Este é o coração da pregação. Os mesmos rebeldes que mereciam
e uma mensagem de juízo e condenação, recebem boas novas de felicidade. Não é a cidade rebelde que envia o embaixador a negociar as condições de paz, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo Theosote, ofendido, que envia seu próprio arauto para proclamar, por meio de um resgate antilutron, o sangue de seu próprio sangue. Em segundo lugar, apóstolos. Para isso foi designado pregador e apóstolos. 1 Timóteo 2,7. Paulo foi designado não apenas arauto, mas apóstolos, representando Jesus Cristo e Theosote, plenamente investido com autoridade delegada quanto à doutrina e à conduta, com autoridade estendida a toda a eclésia, em toda a face da terra, em todos os tempos. Uma igreja apostólica hoje, portanto, é aquela que segue fielmente a doutrina dos apóstolos de Jesus Cristo, Theosote. Em terceiro lugar, para isso fui considerado pregador e apóstolos e mestre dos gentios. 1 Timóteo 2,7. O pregador é a pessoa que proclama os fatos. O apóstolos é a pessoa que é testemunha ocular dos fatos. E o mestre didáscalos é a pessoa que leva os homens a compreender o significado dos fatos. Tanto Paulo quanto sua mensagem foram usados por Theos como instrumento para levar a mente e o coração dos gentios, etnos, a fé viva na verdade do Evangelho. Coloque mais uma vez a sua atenção na atitude correta dos antropos com respeito à oração no culto público. 2 Timóteo 2,8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Guarde isso em sua mente. Do escopo universal da oração proselche, o apóstolo Paulo passa para as disposições e o comportamento apropriado do cristão ao orar, em virtude do propósito de Theos, em salvar todos os homens, e da obra de Jesus Cristo e Theosote para consumar essa salvação. O apóstolo Paulo fala agora sobre o desejo de que os varões da igreja se engajem numa abundante e dinâmica vida de oração. O apóstolo Paulo trata da atitude correta que os varões precisam adotar na oração. Quer saber como os varões devem orar? Há 3 impedimentos à oração, a saber, o pecado, a ira e as contendas. E ainda mais, há 3 virtudes indispensáveis: a santidade, o amor e a paz. O que conta na oração não é a postura física, mas a atitude interior. Orar em pé e com as mãos levantadas pode variar de cultura para cultura, mas a santidade, o amor e a paz com que os varões devem orar
são princípios eternos. Quer saber como os varões Aner devem orar? Em primeiro lugar, por meio de uma vida santa. Quero, portanto, que os varões Aner orem em todo lugar, levantando mãos santas. A oração não deve se limitar a um lugar específico. Como o Theos é onipresente, devemos orar em todo lugar. Era costume de os judeus levantar as mãos na hora da oração. As mãos levantadas para Theos sugerem as mãos de uma criança dependente levantadas para um pai que tem o poder de conceder o que a criança precisa e deseja. A questão, porém, não é o gesto, mas a vida. Não é a postura do corpo, mas a atitude da alma. O gesto precisa ser acompanhado da motivação certa. Se vamos levantar as mãos, precisam ser mãos santas. A vida santa é a base da oração eficaz. O pecado no coração interrompe as orações. Quero chamar a sua atenção para o fato de que a postura não é uma questão indiferente quando se trata da oração. Seria uma abominação adotar uma postura relaxada para estar na presença de Theos. Por outro lado, a Bíblia não sacraliza uma postura física. Encontramos nas Escrituras, por exemplo, pessoas orando em pé, com as mãos estendidas, com a cabeça reclinada, com os olhos levantados aos céus, de joelhos prostradas, com o rosto em terra. Quer saber como os varões Aner devem orar? Em segundo lugar, por meio de sentimentos puros, sem ira. 1 Timóteo 2,8. Para que os varões orem eficazmente, é necessário que seus relacionamentos estejam em ordem. Não podemos ter comunhão vertical com Deus se não temos comunhão horizontal com as pessoas. Quem guarda mágoa no coração não pode orar. A Bíblia diz: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pater Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, versículo 25, disse Jesus Cristo. Quer saber como os varões devem orar? Em terceiro lugar, por meio de relacionamentos certos e sem animosidade. 1 Timóteo 2,8. Animosidade, dialogismos, é uma indisposição com outra pessoa. É abrigar um espírito de ira e contenda, murmuração e calúnias. A oração eficaz exige que o nosso coração esteja em ordem com Deus, mãos santas, e com nossos irmãos, sem ira nem animosidade. Guarde isso em seu coração e mente.
Quem não busca reconciliação com o próximo, que tem ira, mágoa e calúnia contra o irmão, que tem ira contra a igreja, que briga e discute com os irmãos, esse não pode comparecer-se em oração perante Deus. Autoavaliação e reconciliação precedem a oração. Continue me ouvindo. Fique de olho agora nas atitudes adequadas das mulheres no culto público. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 a 15. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleireira frisada e com ouro ou pérolas, o vestuário dispendioso. 1 Timóteo 2,9. A palavra da mesma sorte, no início do versículo 9, mostra que o apóstolo Paulo está continuando suas observações em relação à conduta no culto público. Tanto os varões quanto as mulheres guiné precisam se preparar para participar do culto público. A vida precede o serviço. Primeiro, Theos aceita o adorador, depois a adoração. Primeiro, Theos se agrada do ofertante, depois da oferta. Os varões não devem se irar no coração, nem se digladiar com palavras. As mulheres guiné não devem ser impuras no coração, nem lutar por uma posição com palavras. Este é um dos textos mais difíceis de interpretar de todas as cartas paulinas. Muitos debates têm travado e muitas argumentações têm sido expostas para interpretá-lo. Preliminarmente, precisamos entender o pano de fundo em que o texto foi escrito para compreendermos suas implicações e aplicações. William Barclay aborda o assunto ao tratar do contexto judaico e grego. Coloque sua atenção em primeiro lugar o contexto judaico. A posição da mulher no judaísmo era de inferioridade em relação ao homem. Algumas vezes ela, mulher guiné, era vista como uma coisa e não como uma pessoa. A mulher guiné pertencia ao pai enquanto solteira e ao marido depois de casada. Um judeu agradecia a Theos todas as manhãs por não ter feito nascer gentil, escravo ou mulher. Para as mulheres era proibido aprender a lei. Elas, as mulheres, não participavam dos serviços da sinagoga. Os homens iam à sinagoga para aprender. As mulheres iam apenas para escutar. As mulheres estavam expressamente proibidas de ensinar na escola. Em segundo lugar, o contexto grego. A posição das mulheres na cultura grega era ainda mais aviltante. Uma mulher grega respeitava, levava uma vida de reclusão no lar.
A mulher grega nunca andava sozinha na rua ou nos lugares públicos, nem participava das assembleias. John Stott, considerado um dos mais exegetas do século XX, ressalta que 2 princípios hermenêuticos devem ser observados para uma correta compreensão de um texto bíblico: o princípio da harmonia e o princípio histórico. Quer saber o que significa o princípio da harmonia? A Bíblia não se contradiz. O texto em apreço não pode contradizer a verdade de que a mulher é tão imagem de Deus quanto o homem, nem pode negar o fato de que a mulher é remida por Jesus Cristo e os Theosote da mesma forma que o homem. Logo, aos olhos de Theos, a mulher tem o mesmo valor e a mesma dignidade do Anthropos. E ainda mais, quer saber o que significa o princípio histórico? Theos sempre proferiu sua palavra no ambiente cultural histórico particular, especialmente o do Antigo Oriente Próximo, o Antigo Testamento, o do judaísmo palestino, os evangelhos, e o do mundo greco-romano, o restante do Novo Testamento. Nenhuma Logos Theos foi proferida no vácuo cultural. Toda a palavra de Deus foi expressa num contexto cultural. As Escrituras são uma mistura em substância e forma da verdade eterna que transcende a cultura, com sua apresentação cultural imutável. William Barclay chegou a escrever: a Igreja Cristã não estabeleceu estas normas para que fossem permanentes, são apenas coisas necessárias à situação em que se encontrava a Igreja primitiva. Terceiro, a transposição cultural. John Stott afirma que a melhor forma de tratar os versículos 8 a 15 é aplicar o princípio da transposição cultural aos 3 tópicos, a saber, as orações dos homens, os adornos femininos e a sujeição das mulheres. Nos 2 primeiros casos, a aplicação não é difícil. Sempre e em qualquer lugar, os homens devem orar em santidade e amor, mas sua postura corporal ao fazer isso, permanecendo em pé, de joelhos, sentados, batendo palmas ou levantando os braços, pode variar de acordo com a cultura. Sempre e em qualquer lugar, as mulheres devem adornar-se com modéstia, decência, propriedade e boas obras. Mas suas vestes, seu estilo de penteado e seus adornos podem variar de acordo com a cultura. Assim, uma transposição cultural foi usada nos 2 primeiros casos, deve ser usada no terceiro. Há aqui 2 proibições: ensinar e ter autoridade. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. 1 Timóteo 2,11. E 2 ordens: silêncio e sujeição. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. 1 Timóteo 2,12.
A recomendação, portanto, de John Stott é que o requisito do silêncio, assim como o uso do véu, eram símbolos culturais do primeiro século que expressavam a liderança masculina, o que não é necessariamente apropriado nos dias de hoje. Isso porque o silêncio não é ingrediente essencial da submissão. A sujeição manifesta-se de diferentes modos em diferentes culturas. Semelhantemente, o fato de uma mulher ensinar não significa necessariamente que ela tenha autoridade sobre eles. O ensino pode ser dado sob diversos estilos, com significados diferentes. Assim, a profecia pública feita por mulher não era considerada um exercício indevido de autoridade sobre os homens, presumivelmente por realizar-se sob a direta inspiração e autoridade de Deus. O ensino de Priscila e Áquila a Apolo não foi indevido por ter sido feito em público, mas na casa deles. Com esse pano de fundo em mente, podemos agora entrar na exposição do texto. Em tempo de emancipação da mulher e de movimentos feministas, o termo submissão faz ferver o sangue de muitos. A submissão, porém, é um conceito bíblico que deve reger os nossos relacionamentos. Os filhos devem ser submissos aos pais, os empregados aos patrões, os cidadãos às autoridades, as esposas aos maridos e os irmãos uns aos outros. O apóstolo Paulo estabelece alguns princípios importantes que devem reger a postura das mulheres no culto público. Em primeiro lugar, usar trajes decentes. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem cosmeon, com modéstia e bom senso, não com cabeleireira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. 1 Timóteo 2,9. As mulheres não devem ferir as mais pobres. As mulheres ricas não devem ferir as mais pobres por meio de uma riqueza ostensiva, nem provocá-las à inveja. Não há aqui, porém, proibição do uso de joias ou vestuários, mas dos excessos, como substitutivos à verdadeira beleza de um espírito manso e tranquilo. Quando uma mulher se adorna, está procurando aumentar sua beleza. Desse modo, o apóstolo Paulo reconhece duas coisas: que as mulheres são bonitas e que deve aumentar sua beleza e exibi-la. O apóstolo Petros trata do mesmo assunto. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuários. 1 Pedro 3,3. A mulher do primeiro século não tinham As mulheres do primeiro século não tinham participação na vida pública nem acesso ao trabalho fora do lar. As abastadas gastavam seu tempo em coisas fúteis e muitas delas investiam toda a sua energia em cuidar da beleza exterior, relegando a uma posição de descaso
o cultivo da beleza interior. As mulheres cristãs não deveriam imitar esse modelo. É claro que, com isso, não há nenhum incentivo para que mulheres cristãs se tornem relaxadas com sua apresentação pessoal. É preciso existir um equilíbrio entre o cultivo da beleza interior e a manifestação graciosa do exterior. A mulher virtuosa de Provérbio 31 tinha bom gosto para se vestir e cuidava bem do corpo, mas entendia que a beleza interior precisa subpujar a beleza física, pois esta passará, enquanto aquela permanece para sempre. As mulheres cristãs precisam se esforçar para adornar sua alma mais do que seu corpo, pois os enfeites do corpo são destruídos pela traça e deterioram com o uso. A graça de Deus, porém, quanto mais é usada, melhor e mais resplandecente se torna. O perigo não é o uso, mas o abuso. Não é o equilíbrio, mas o excesso. A ênfase não está na proibição, mas no senso adequado de valores. O apóstolo Paulo oferece 3 exemplos de adornos externos: cabelos, joias e roupas. Paulo estabelece um contraste entre o exterior exibicionista e a modéstia. Enquanto penteados, entremeados com ouro e pérolas e roupas caras existiam para ser exibidos, a modéstia e o bom senso no vestuário chamam mais atenção para o homem interior do coração. Quer saber o que era cabeleireira frisada? Na época, as mulheres usavam penteados extravagantes para chamar a atenção. As mais ricas introduziam em suas tranças joias caras e até pedras preciosas em evidente ostentação. Com isso, atraíam os olhares dos admiradores. As mulheres romanas gostavam de seguir a última moda e competiam entre si para ver quem tinha as roupas e os penteados mais sofisticados. Quer saber o que era o vestuário dispendioso? As mulheres da nobreza costumavam investir enormes somas de dinheiro em um vestido para ostentarem sua riqueza, seu luxo e seu glamour na passarela da moda. Faziam disso a razão da própria vida. O apóstolo Paulo se posiciona contra essa inversão de valores e orienta as mulheres cristãs a serem modestas e decentes quanto ao vestuário. O que o apóstolo Paulo está enfatizando é que as mulheres cristãs devem adornar-se com vestes, penteados e artigos de joalheria que em sua cultura não sejam caros nem extravagantes, que sejam modestos e não falosos, decentes e não sensuais. Em segundo lugar, praticar boas obras. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. 1 Timóteo 2,10. O que o apóstolo Paulo está ressaltando aqui é que, em vez de existir um dispêndio na apresentação
de vestuários e penteados deve exigir um esforço na prática de boas obras. Em vez de buscar apenas a aparência externa, as mulheres cristãs devem se esmerar em praticar boas obras. O apóstolo Paulo está lembrando as mulheres que há dois tipos de beleza feminina, a física e a moral, a beleza do corpo e a beleza do caráter. A igreja deve ser um verdadeiro salão de beleza para encorajar as mulheres a se adornarem com boas obras. Com respeito à prática das boas obras, vale destacar que as mulheres sempre estiveram na vanguarda. Foram elas as mulheres que sustentaram o ministério de Jesus Cristo. Foram elas as mulheres que estavam presentes tanto na crucificação de Jesus Cristo como em seu sepultamento. Foi uma mulher a primeira a proclamar a ressurreição de Jesus Cristo e os teossote. As mulheres estavam no cenáculo quando o Espírito Santo foi derramado. No livro de Atos dos Apóstolos, encontramos a menção de várias mulheres piedosas, como Dorcas, Lídia, Priscila, bem como as mulheres piedosas das igrejas de Bereia e Tessalônica. O apóstolo Paulo faz referência a Febe, a mulher que levou a carta de Paulo à igreja de Roma. O apóstolo Petrus fala acerca das mulheres que ganham o marido sem discurso, mas com exemplo e prática de boas obras. Em terceiro lugar, aprender em silêncio. Depois do vestuário e dos adornos externos, o apóstolo Paulo toca no papel que as mulheres devem desempenhar nas reuniões da igreja. Na igreja não são a discórdia e as brigas, mas a paz e a subordinação que devem determinar o clima na qual os cristãos celebram a ceia do Senhor, adoram a Deus, profetizam e oram. Algumas mulheres estavam abusando da liberdade que haviam encontrado em Jesus Cristo e os teossote e tumultuavam os cultos com suas interrupções. A insistência de Paulo em repetir essa questão talvez seja devido a uma suspeita de que os falsos mestres em Éfeso estavam explorando a disposição das mulheres com tendências religiosas para reivindicarem o que ele considerava ser um destaque impróprio para elas. Os falsos mestres prometem às mulheres uma liberdade superior que a liberta do matrimônio, da intimidade sexual com o marido e das funções de gerar filhos. Em quarto lugar, respeitar as autoridades. E não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. É notório que nas Escrituras que a mulher pode ensinar. O derramamento do Espírito Santo foi prometido aos filhos e às filhas, Joel, capítulo 2. Quando essa profecia se cumpriu no Pentecostes, havia no cenáculo algumas mulheres. Todos os que estavam no cenáculo, inclusive as mulheres, passaram a falar das grandezas de Deus. Havia profetisa na igreja primitiva.
as mulheres podiam orar no culto e profetizar. As mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens. Timóteo foi ensinado em sua casa por sua mãe Eunice e sua avó Lloyd. Não há nenhuma proibição bíblica de uma mulher piedosa instruir um homem. A questão em tela é que a mulher não deve, no culto público, ocupar a posição de liderança do homem e exercer autoridade sobre os homens. O apóstolo Paulo usa 3 argumentos para fundamentar a exortação. Em primeiro lugar, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. 1 Timóteo 2,13. Dos homens e mulheres de seus dias, Paulo se volta para Eva e Adão. Primeiro Adão foi formado, depois Eva. Esse é o mesmo argumento usado em outra epístola. Não se trata aqui de superioridade, pois tanto o homem como a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus e ambos são redimidos pela fé em Jesus Cristo, os Theosote. A questão aqui é de autoridade, ou seja, de funcionalidade no corpo. O homem foi criado primeiro, portanto, o homem é o cabeça da mulher. Em segundo lugar, a queda. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2,14. Satanás enganou a mulher e a levou a pecar. Porém, o homem pecou deliberada e conscientemente. O apóstolo Paulo não quer dizer que a mulher seja mental, moral ou espiritualmente inferior ao homem. Nem Paulo está sugerindo aqui que as mulheres são mais ingênuas que os homens e, portanto, mais susceptíveis à queda. O mais provável é que o ponto essencial com respeito à participação de Eva na queda não foi o fato de ela ter sido enganada, mas de ter tomado uma iniciativa indevida, usurpando assim a autoridade de Adão, invertendo os papéis atribuídos a cada um deles. Gênesis 3, 6, 17. Em terceiro lugar, a missão do lar. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. 1 Timóteo 2,15. A melhor maneira de entender o texto é que as mulheres seriam salvas através do nascimento de um filho. Anteriormente, nesse capítulo, o único mediador entre Deus e os homens foi identificado como sendo o homem Jesus Cristo, o qual, é claro, tornou-se um ser humano por ter nascido de uma mulher. Além disso, no contexto das referências feitas pelo apóstolo Paulo à criação e à queda, reportando-se a Gênesis 2 e 3, enquadra-se muito bem uma referência adicional à futura redenção da semente da mulher, reportando-se a Gênesis 3:15. A serpente tinha enganado a mulher. Sua descendência derrotaria a serpente. Concluímos este capítulo dizendo que, em vez de lutarem para mandar na igreja, as mulheres deveriam cuidar do lar
e ter filhos para a glória de Deus. As mulheres piedosas têm uma congregação dentro do lar que precisa de seu ensino e de sua influência. Gostou do conteúdo e significado? Se sente preparado ou preparada a obedecer? Se sente preparado ou preparada a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Cristo Jesus, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Cristo Jesus enquanto você respira o ar da graça de Deus.